bom? Uma alegria estar aqui com vocês. Estamos aqui organizando aqui também no Instagram. E aí a gente vai falar de um tema super lindo que é o propósito, né? O predestino. Será que existe isso mesmo? O que isso tem a ver com a saúde, né? Então, na chamada eu convidei, né, vocês a pensarem em pessoas, né, que vocês veem, né, que envelhecem bem, né, que têm alegria, que, que têm vontade, que têm disposição, que têm ânimo, né? E pessoas idosas, né, que não é aquela pessoa cheia de remédio, né, que vive a poder de remédio e que vive capengando. Não, ela tem eu conheci uma senhorinha, ela já tinha beirando uns 70 anos, e ela chegava perto da gente assim, meio que pulando, sabe? Dando aqueles pulinhos assim. A gente depois do almoço, meio que querendo, né, dar uma descansadinha, e ela lá com uma energia, vamos em tal lugar, que não sei o quê. Isso lá dentro de Figueira, né? Uma comunidade que a gente frequenta. E nós conhecemos ela lá, Dona Aide. E aí nós perguntamos para ela, né? Aide, o que é isso, hein? De onde que vem essa energia toda, essa vontade, né? E aí ela contou a história dela, né? E aí estamos aqui hoje para falar, né? Dos 7 passos, né? Vou até colocar aqui. 7 dicas, né? Para ter saúde, né? Longevidade, 7 dicas para envelhecer bem, ter longevidade, né? 7 dicas para ter saúde e longevidade. E isso tem a ver também com propósito, saúde e longevidade. Então a gente vai falar aqui longevidade, né? Esse tempinho que a gente vai ter aqui para a gente discorrer sobre esse assunto, tá? Deixa eu só fixar aqui. E vamos dando um tempo aqui para o Instagram chamar, né, as pessoas. Né? Muito bom. Tô chamando aqui também algumas pessoas. Então, uma coisa que a gente precisa de entender é o seguinte: a nossa energia, a nossa vitalidade tá na base do nosso corpo, tá no nosso primeiro centro de força, tá? E ele é como uma usina, né? Para tudo que a gente precisa, para tudo que a gente quer. É como o professor Stefano, né, meu professor de alquimia, ele fala que é como se fosse, né, um prédio de 7 andares e que essa energia ela chega, como uma água, né, que vem lá no primeiro andar. Às vezes a torneira está aberta, né, e aí aquela água jorra, né, não chega no 7º andar, né? Ou às vezes a pessoa usa demais, né? Ou ela tá perdendo ali aquela água, né? E ela não consegue dar um impulso para aquela água subir, né? Para os outros centros de força, tá? Porque vitalidade, energia, raiva, né? A raiva também tá ali nesse primeiro centro de força, e a raiva é sagrada, a gente usa ela, né? A Clara Espíncola, ela traz aqui nesse capítulo que a gente está estudando, né? Esse capítulo aqui, ó, Mulheres Correm com os Lobos, né? O capítulo é a recuperação. Não, peraí, desculpa. Foi lá no outro. A demarcação do território, limites da raiva e do perdão. Um capítulo maravilhoso que conta uma história, né? De uma mulher que o marido volta da guerra, né? E aí ela faz, né, vários pratos, várias
formas de querer agradar ele, né? Imagina que ele tá com saudades, né? Querendo comer daquela comida. E aí ela faz vários tipos de carne, vários tipos de tudo enquanto é coisa doce, né? Que ela lembra que ele gostava, né? E aí ele não quer nem entrar dentro de casa, né? E aí ela leva a comida para ele e ele joga essa comida, né? No vento, né? Joga fora e tal. E aí ela vai procurar, né? Uma curandeira, uma sábia, para curar o marido, né? E aí essa curandeira dá para ela uma tarefa, né? De ela subir no monte e pegar um pelo do pescoço do urso branco, né? E o urso branco era pior um pouco do que o marido dela. E ele não permite que ela chegue perto de jeito nenhum. Então ela passa noites ali, né? E aí cada passo, né, que ela vai, cada passo que ela tem para conseguir esse pelo, né, é muito significativo naquilo que ela está desenvolvendo dentro dela, né? Então, a hora que ela volta, a curandeira, ela entrega o pelo, né, para a curandeira e a curandeira joga ele no fogo, né, já imediatamente. Ela fala assim, mas como assim? Né, foi tão trabalhoso eu pegar? E aí a curandeira fala assim, você vai usar esses mesmos passos, né, que você usou para pegar esse pelo de urso, do pescoço desse urso branco, os mesmos passos para você cuidar do seu marido, né? Para cuidar dele. Então, eu quero até trazer aqui um pedacinho que eu separei, ó, sobre a raiva, né? A raiva, como ela precisa de ser bem utilizada, como ela é um poder também, né? Para a gente realizar algo, né? Então, ela fala assim, a Clarice Píncula, né? Vou pegar aqui um trecho, ó. Toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns acham de iluminação. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra, algo de que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo, ou algo que deixamos voltar ao pó, né? Então, transformar aquilo em algo útil, né? Ou voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado, ela é uma substância à espera de novos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo, ele sobe, cai, morre e é liberada como uma energia nova. Então, a negação da raiva, né, se torna tristeza, né? Então, quando a gente, né, aprende que sentir raiva é errado, né, e a gente tem vergonha, né, de falar eu tô com raiva, né, e a gente não expressa, mas expressar essa raiva é canalizar essa raiva, né? Às vezes até mesmo, né, socar uns travesseiros, né, fazer uma luta de boxe, né, e não negar, porque ela é poderosa, né, ela nos ajuda, nos impulsiona. Aqui, ó, quando nos permitimos aprender com a nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade, né, que tem muito a ver com o feminino, né? Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo, esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários, de tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes, então tem esse cuidado, tá? Sem produzir nada novo. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Então, é muito legal, né? Se vocês sentirem, né, de participar conosco, né, às terças-feiras,
sobre esse capítulo, tá? Esse livro. Então, uma coisa muito importante, assim, um grande segredo, né, que eu vou trazer aqui para vocês e que a gente vai aprofundar sobre isso, né? No último final de semana agora do mês, né, de maio, a gente vai estar em BH fazendo um curso, né, ministrando um curso de Reiki. E a gente vai falar disso, dos segredos, né, para realmente chegar no nosso propósito, no nosso predestino, né? E um deles, né, a gente está aqui falando, né, hoje, que é o quê? O corpo físico, né, ele tá ligado, né, a nossa saúde física, ela tá ligada à saúde dos nossos chakras, né? Então, eu fiz um triângulo aqui, ó, ele vai estar ao contrário, né? Ó, mas vai dar para vocês verem, vou mostrar aqui nos dois lugares, só um minutinho. Aqui tá o corpo físico, aqui tá o corpo áurico, né, que é os chakras, e aqui tá o corpo espiritual ou corpo astrológico, tá? Ó, corpo físico, corpo áurico e corpo astrológico. A saúde do corpo físico tá ligada à aura e a saúde da aura nos liga ao nosso corpo astrológico, o nosso predestino. Vou mostrar aqui primeiro. Ó, o corpo físico, a saúde nossa tá ligada à saúde da aura, que é os chakras, né? E para a gente chegar ao corpo astrológico, a gente tem que estar conectado, né? Que seria a palavra, conectar com o corpo áurico, tá? Esse é o grande segredo, tá? Porque o nosso predestino, o nosso propósito, para a gente entender melhor o que a gente veio fazer, a gente precisa de estar conectado com o centro de força, com os chakras, tá? E tem o passo a passo de cada centro de força. Hoje nós estamos falando da segunda aula, tá? Nós já falamos sobre a sexualidade sagrada, que foi o segundo centro de força, e hoje a gente está falando aqui do primeiro, que é a vitalidade, que é a energia, tá? Então, é importante que vocês compreendam isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, um chakra, né, um centro de força que ele é muito dominante, né? E tem chakras, quando você tem um chakra muito dominante, né, você usa muito ele, mais ele, né? Por exemplo, a pessoa que fica muito conectada com o trabalho, né, com o realizar, o conquistar, o ter dinheiro, né? E não liga isso a algo maior, a algo sagrado, né? Então, ela se torna escrava desse chakra, né? Que é o terceiro chakra, né? Então, isso acontece com muitos empresários, né? Que eles vivem, né? Só pelo dinheiro, só e não tem nada errado o dinheiro, é uma outra coisa sagrada, mas assim, eles não conectam isso, né? E eles pensam que é só o lucro, né? O dinheiro, na verdade, a gente entende dentro da alquimia que o dinheiro, ele é pro propósito, né? Para aquilo que a gente veio realizar, tá? Então, por exemplo, né? Os recursos que eu adquiro, né? Que eu tenho no meu trabalho, cerca de 90% deles eu volto para o quê? Para benfeitorias, né? Comprar uma câmera, fazer cursos, melhorar, né? Para quê? Para melhorar o que eu faço, né? Para entregar uma coisa melhor, né? Porque eu acredito que eu cheguei lá, entende? Em termos de propósito, né? Em termos de fazer o que eu amo, né? E eu tô sempre me perguntando qual que é o próximo passo, né? Para me colocar sempre, né? Se tiver algo novo, né, dentro do meu propósito, né, dentro do que eu vim fazer, que eu possa fazer. Então, tem pessoas que falam assim, mas eu não acredito em propósito, né? Eu não acredito que a gente veio aqui para realizar algo, né? É só a gente observar a natureza, né? O que vocês acham que a planta faz, né? O que faz, por exemplo, uma flor, né? A flor naquela sutileza dela, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O que uma flor faz, né? O que um pássaro faz, o que uma árvore faz, né? Deixa eu ver onde é que eu anotei, só um minutinho. Observar o cachorro, né?
ele cumpre o papel dele, né? A flor, ela emana aquele perfume, aquela beleza, e a hora de se entregar e fenecer, ela fenece, né? Ela se entrega, né? O cachorro, né? Ele é amigo, né? Ele cumpre aquele papel ali, né? E aí ele também, ele não fica assim, não sei o que eu vim fazer, né? Isso é muito nós, do ser humano, né? Que a gente se perde, né? Depois dos 33 anos, né? Até os 33 anos, a gente já teria que saber, né? Pelo que a gente tem lá na infância, né? Como que a gente viveu aquela infância, tem muito a ver, porque a criança ela é mais pura, né? Ela tem mais claro, né? O que eu vim fazer, né? Então, a gente vai, né, se misturando, né? E cheio de crenças equivocadas, né? Sobre o que dá dinheiro, o que não dá, né? O que meu pai faz, o que eu tenho que fazer, né? Às vezes eu tenho que seguir meu pai, às vezes eu não tenho, né? Então, isso é a pergunta mais importante, né, que a gente tem que fazer. Para que eu sirvo, né? Então, o cachorro, né, ele sabe o que ele tem que fazer. O pássaro, a árvore, né? Um ramo de chá, né? É só observar, né? Eles cumprem, né? O reino das plantas é o que mais cumpre o papel delas, né? Trigueirinho falava isso. O reino das plantas, o reino vegetal, né? É o que mais cumpre, porque eles têm uma coisa de entrega muito grande, né? A hora que chega o momento, eles não ficam lá se debatendo, eu não vou agora, que sofrimento, né? Não, né? Entende? Então, o que é essa saúde, né? E esse propósito, né? Qual que é a relação de uma coisa de outra, né? A alquimia acredita que assim como a planta, né? Ela tem a planta, né? Os reinos, né? O reino mineral também, né? Quando eles estão cumprindo o papel, né? Eles cumprem ali, né, um tempo e aí quando a gente, enquanto ser humano, né, a gente começa a desviar, né, a se lamentar, a lamuriar, a tristeza, falta de energia, né, duvidar do propósito, né, não fazer, o que acontece? A gente começa a adoecer. Quando a gente desvia. Guardem isso, quiser anotar, anotem aqui no chat, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Anotem isso aí no chat, pessoal. Dá um oi aqui para mim no chat e anotem. Quando eu desvio, né? Começo a ter problemas. Quando eu desvio, começo a ter problemas, tá? Quando eu desvio do que é meu propósito, do que é meu destino, né? Então, é muito claro isso, né? Até pelas histórias bíblicas, né? Cristo, né? Aos 33 anos, né? Ele vai pegar a cruz, né? Ele pega a cruz, né? Ele vem, toma consciência do que é né? Do que era o legado dele, do que ele tinha que deixar, né? E aí ele fala, né? Ele conversa, né, com Deus, né? Ali no monte, lá na cruz, né? E a idade, né? Presta atenção, aos 28 anos ele é batizado por João Batista, né? Então, ele começa a despertar, né, para o que ele tinha vindo fazer, né? E percebe os homens de um modo geral, né? E eu lembro também, eu fui mais aos 34 anos, por aí, né? Uma crise, né? Uma crise existencial, né? Muitas das vezes a gente vê homens, né, aos 33 anos, né, passando dizem, né, falam, né, é uma idade muito desafiadora. Acontecem coisas, né, se vocês forem pesquisar, vocês já devem ter observado, né, não sei como como que a pessoa, né, o homem propriamente, né, ele é muito cobrado essa fase, né? É muito questionado. Ele se pergunta, ele entra em crise, né?
Então, por quê? Porque tem alguma coisa, né? A gente veio fazer algo. A alquimia fala que é a hora que o espírito realmente encarna totalmente no nosso corpo. Até os 28 anos, a gente, segundo a alquimia, a gente precisa de experimentar coisas, tá? Participar de grupos, para a gente percebendo o que a gente mais tem tendência, né? Conhecendo as diversas possibilidades, né? De trabalho, de coisa, até de erros mesmo, né? É dito que a gente é permitido, né? A gente errar, tá? E aí depois isso é mais cobrado, tá? Que realmente a gente está, né, entrando ali no corpo, tá bom? Então, guardem isso. O corpo físico, a saúde do corpo físico tem a ver com a saúde da aura. O que é a aura? Né? Alguém tem dúvida aqui da aura? A aura é as cores, né, que tem aqui em volta do nosso corpo, né, que tem a ver com centros de força. Cada camada da aura tem a ver com um centro de força, tem a ver com um chakra. Né? Então, o vermelho, né, que é a camada mais próxima do corpo, né? Algumas pessoas veem, né, essas cores. Então, tá ligada ali ao básico, né? Aí vem o laranja ligado ao esplênico, segundo chakra, tem o amarelo que tem a ver com o terceiro, tá? Isso tudo a gente vai aprofundar na formação, né, de Reiki, que tá incrível, né, para realmente a gente despertar e descobrir o que a gente veio fazer, nosso propósito, né? A minha vida mudou, né, através do Reiki, tá? Então, é uma forma, né, da gente se conectar com o que a gente veio fazer, né? E curar também, né, as questões, né? Eu percebo em mim, né, que eu poderia ter inúmeras questões, né, que são trazidas até pela genética, mas eu não tenho, né? Eu acredito que pelo Reiki, tá? Porque antes de chegar no corpo físico, chega no corpo áurico, né? O sintoma, a doença. E se você tá cumprindo, né, o seu predestino e você se aplica Reiki, né, você tá conectado, né, e buscando ter essa consciência dos chakras e agir segundo, né, a saúde desses chakras, a gente chega ao corpo astrológico, tá? Que é aqui, que é aonde que tá a nossa individualidade, né? Que é no mapa natal que a gente vê, tá? Aonde que a gente precisa, né, de atuar, de viver, quais as áreas que são mais desafiadoras, o que a gente tá ali, né, precisa, né, de desenvolver, o que é que a gente veio fazer, né? Não é o que a gente é o que a gente tem que ser, tá lá no mapa, tá? Que é o nosso corpo astrológico, tá bom? Então, vão lá para as dicas, né? Uma outra coisa, esses centros de força, por que eles têm a ver com a nossa saúde, né? Os chakras? Porque eles estão ligados a glândulas. Né? Então, se eu tenho uma disfunção, por exemplo, na garganta, né? Ou eu falo demais, né? Eu não tenho... As pessoas não compreendem o que eu falo, ou eu falo e depois eu arrependo, né? Ou eu me entrego a fofocas, né? Às vezes nem é porque eu quero, sabe? É porque eu tenho uma disfunção. Né? Então, a gente sair dessa coisa do julgamento, né? E essa disfunção tem a ver com a tireoide, com a paratireoide, tá? Então, todo centro de força está ligado a uma glândula. Então, por isso a saúde nossa depende, né, dos chakras, tá? Que a glândula está ligada aos chakras, tá? Se esses chakras estão corrompidos, né? Corromper, né? Corromper, né? A corrupção, ela não tá lá em Brasília, ela tá em nós, né? Então, aqui, ó, não sei se dá pra ver, né? Corromper, né? É uma corrompida, né? Corromper,
né? Nós nos corrompemos dentro, né? Dentro de nós. Então é isso tudo, pessoal, que a gente vai estar abordando aí nessa formação de Reiki, tá bom? É muito profundo, porque tem a visão da alquimia, né, junto a tudo que a gente tem já faz, né, dentro da iniciação e dos princípios do Reiki, tá? Então, uma coisa importante para a gente ter essa saúde e conectar com o propósito e para ter longevidade, né? Falem aí para mim, né, se vocês querem saber como é. O som aqui tá bem? Tá no YouTube? Falem para mim. Muito bom. Então, uma coisa importante é compreender e esquecer o passado, né? E para esquecer, né, deixar o passado, é preciso compreender, sabe? A alquimia fala disso, né? O que a gente não elabora, a gente faz um registro no nosso próprio corpo, sabe? E às vezes a gente tem um cardíaco, né, que tá fechado. Isso a gente também vai ver dentro dessa formação, tá? A gente vai aprender a pontuar, né, os nossos chakras, os nossos centros de força. Por quê? Dentro da alquimia a gente acredita o quê? Que a nossa força é do tamanho do nosso elo mais fraco. Anotem isso. A nossa força, a força da corrente, é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, por exemplo, se você está com um cardíaco fechado, obstruído, se ali de 0 a 10 a gente coloca, né, e eu vou ensinar isso passo a passo, como dar essa nota para o seu coração, para o seu cardíaco, que ele tem a ver com o pecado capital, né? Ele também tem a ver com o pecado capital. Não é pecado dentro do conceito religioso, não, tá? Vai ficar bem fácil para vocês entenderem esses centros de força através dos pecados capitais. Ele vai ser o tamanho a força da minha corrente, tá? Se meu cardíaco está fechado, tá? Então eu preciso de focar onde? Nele, tá? Então nós vamos dar dicas para isso. Então isso lá no nosso trabalho, porque não dá tempo aqui, né, da gente olhar cada centro de força e dar dica para cada um, tá? Então, para eu compreender, eu preciso elaborar aquilo, para aquilo não virar uma pedra, né, um bloqueio, né, que me impeça de chegar, né, naquilo que eu vim fazer, tá? A outra coisa é cumprir sua natureza, né? Aí já entra, né, o que eu vim fazer, né? E quais as coisas que eu dizia que eu queria ser, né? O que as pessoas dizem que é meu talento, né? Aquilo que eu, sem as amarras, né, da segurança, não estou dizendo aqui que eu vou decidir hoje chegar lá, né, na empresa e falar, me manda embora, né? Eu quero ir embora, que eu vou fazer tal e qual coisa. Eu vou sei lá, meu predestino. A gente acha que predestino é algo como, agora eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser terapeuta. Não necessariamente. Né? Pode ser, por exemplo, um motorista de ônibus, né? Ele pode estar ligado ali ao predestino. Depende de como ele se transforma e como ele transforma as pessoas que chegam até ele. Aí dá pra gente saber, né? Como que eu trabalho, né? Como que eu vivo, né, o meu trabalho, né? Como que eu vivo a minha entrega. Né? Eu tô ali para me curar e para também, né? Não com a intenção de curar o outro, mas assim, eu tô ali promovendo cura, né? Então, eu tô me transformando, né? Então, é muito importante a gente ter isso, né? Que fazer propósito, não é ir lá para a África, né? E ajudar as crianças que estão passando fome, né? Às vezes a gente tem uma ideia, né?
Eu mesmo já tive essa ideia, né, que fosse isso, e não é. Né? Não necessariamente. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Muito bom. Muito bom estar aqui. Então, uma outra coisa para a gente chegar até isso, né, levando em consideração esse nosso primeiro centro de força, é acordar cedo. As pessoas que têm mais saúde, mais prosperidade, são as pessoas que acordam, né, que acordam antes do nascer do sol, né, ainda está escuro, né? Então, por exemplo, eu acordo, né? E aí eu vou pegar um livro, vou estudar, né? Vou fazer aquilo que é mais importante, né? Faço a minha oração, me conecto e vou fazer aquilo que é mais importante, que às vezes se eu deixar para durante o dia eu não vou conseguir, tá? Entendeu? Então, e aí o dia rende, o dia, né? Você vai, tudo fica conectado, você vai almoçar na hora certa, sabe? Você vai descansar também na hora certa, né? Isso dá uma inteireza, né? Dá um centramento, né? E perceber que o dia, nós vamos também falar sobre isso, né? Cada parte do nosso corpo está ligado à lua, né? E para curar, né, esse centro de força, também a gente tem rituais e tem horários e tem dias sagrados de conectar com a lua, porque a lua, ela tá lá no céu, ela rege, né, a natureza, né? E se você não se conecta com ela, com os horários, com as estações, com o próprio sol, né, o horário do sol, né, o horário certo para as nossas atividades do dia, né? Então a gente também se sente desconectado e falta força para nós, tá? Então tá ligado aos horários, aos dias, né, aos horários do sol, tá? Também nos dá muita energia, nos dá muita força, porque é como que se a natureza percebesse, né, e sentisse que a gente a respeita, e aí ela nos dá mais, porque tudo que nós temos é a natureza. Então a lua é ela que rege a natureza, tá? Então a gente vai aprender sobre isso também. Quarto, alimentar correto, né? Que é alimentar correto, né? O ideal, né? Eu também trabalho com nutrição, sou nutricionista também, nutricionista funcional. Pela alquimia, o ideal é que a gente sempre, nas principais refeições, a gente comece por algo natural, algo verde, né? Algo vivo, tá? Então, por quê? Porque existe o alimentar o corpo, né? Então, às vezes a gente alimenta o corpo com o quê? Com arroz, com feijão, né? Tem nutriente ali? Tem. Agora, alimentar o espírito é com alimento vivo. Por quê? Porque tem a energia da fotossíntese, tem o sol ali naquela planta, né? Tem um sol ali naquela fruta, fazendo o quê? A liberação ali dos carbonos, né? Da fotossíntese em si, tá? Então, toda planta, né, que fez a fotossíntese, ela é nutriente para o nosso espírito, né? Então, quando a gente está coligado com isso, o espírito vai conduzir a gente, né? Muitas das vezes a gente se sente apartado do nosso próprio espírito, né? Porque a gente se desviou, né? Entende? E aí é a hora que a gente começa a adoecer, tá? Gente, fala sério, né? Esse conteúdo é muito lindo, né? Façam esse conteúdo chegar até mais pessoas, tá? São dicas assim alquímicas mesmo, né? Então, muito importante. A quinta dica, depois se vocês quiserem colocar aqui no YouTube, tá? Para que outras pessoas também possam ver na hora que forem assistir. A quinta, dormir, né? A qualidade do sono e dos sonhos
porque é o meu contato com o inconsciente. A gente faz esse contato através da meditação, das práticas de Reiki e dos sonhos, né? Do sono e dos sonhos. Então, o horário de dormir, o horário de acordar, tá? Isso é muito importante. Tá? Então, a cada 1 hora que a gente dorme antes da meia-noite, equivale a 2, tá? 2 horas de depois de meia-noite. Então, se você dorme, por exemplo, 9 horas, né, 10 horas, né, como se você tivesse dormido 4 horas a mais, né, em termos de equilíbrio do corpo, de saúde mental, tá? As pessoas que não dormem, observem, por exemplo, né, a questão dos presídios. Para uma pessoa chegar à loucura, quase à beira da loucura, eles deixam ela, né, e confessarem os crimes, eles deixam o detento sem dormir, porque beira a loucura, né, essa falta de contato com o nosso inconsciente. Nós somos muito limpados pelos sonhos, quando a gente sonha, né? O sexto item, né, chegando já quase ao final, o sexto item é ter amigos, fazer amizades, se divertir, né? Ter pessoas com quem contar, né? Sentir, né, que as relações, né, porque aqui é o cardíaco, né, as relações, então isso ajuda, né, a esse quarto chakra, né, que é 3 para cima, 3 para baixo, 4 e 4, 8, né? Que é o 8º centro de força, que não tá aqui, mas está nas costas, que é o chakra humeral, que tem a ver com a nossa asa, né? Essa asa é asa do anjo, é uma asa áurica, né? E o nosso desabrochar, né? É a hora que a gente chega até esse 8º chakra, né? Porque os outros estão conectados, a gente consegue conectar com esse 8º, é aonde que a gente encontra com mais facilidade o nosso propósito, o nosso predestino, tá? Então, tudo tem a ver com os chakras, né? A saúde nossa do físico tem a ver com chakras, e os chakras para chegar nesse 8º que tem a ver com o nosso predestino, que tem a ver com o nosso corpo astrológico, tá? Tudo bem, pessoal? Tá dando para conectar? Tá dando para entender como é? Então, o último, o que vocês acham que é o último item? Né? Para ter saúde, né? E que isso tem a ver com o propósito. Esse eu coloquei aqui, o conhecer. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje? Né? Conhecendo, né? Buscando sabedoria, né? Conhecimento. E mais que buscar esse conhecimento, praticar. Né? Praticar, tá? E a gente vai estar aí, né? Do dia 28... Deixa eu só confirmar aqui, 28 e 29 de maio, né, com a formação em Reiki, tá? Princípios do Reiki, alquimia, né? Vão ser 2 dias, né? E uma coisa que a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, né, quando tem a formação, é na prática, né? As pessoas não praticam e a gente vai praticar, né, na formação, para vocês não saírem com nenhuma dúvida de como praticar, de como aplicar o Reiki em outra pessoa, né? Os benefícios do Reiki, como atuar no mercado, né, de trabalho com o Reiki, tá? Fazer pacotes, né? Levar uma coisa de qualidade mesmo, né, para as pessoas. E o Reiki é reconhecido no Ministério da Saúde, né? Então, como prática, né, curativa e integrativa, né, realmente comprovada. Né? Integrativa por quê? Porque teve a comprovação científica, né, da cura, né, do Reiki, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, que vocês possam aí
compartilhar, né, esse conteúdo. Tá? Mais para o final da semana eu vou falar, né, sobre o terceiro centro de força, que tem a ver com as prisões, né? A prisão de prata, a prisão de ouro e a prisão de diamante, né? Que tem a ver com o trabalho, né? Com os tipos de trabalho. Né? Esse centro de força também, ele tem a prisão dele, né? Que é a pessoa que fica só na sobrevivência, né? Só no sexo, né? Nas sexualidades também. Na sexualidade não, no sexo em si, né? Na parte mais instintiva, né? Desse centro de força, né? Ou na subsistência, né? Na sobrevivência ou na raiva, né? Nessa raiva que não é transformada, né? Que não é reconhecida, né? E transformada em algo bom para nós e para a sociedade, né? Quando ela é uma raiva que traz mais do mesmo, né? Como a própria autora falou, né? Como que ela disse aqui? Uma raiva crônica, né? Que limita o acesso ao inconsciente coletivo, né? De tal forma que a pessoa cria e recria a mesma coisa, sem produzir algo novo. Então a gente precisa muito elaborar, né, as coisas que nos acontecem e entender isso como um caminho, né? Como um caminho a algo maior, né? A algo melhor que a gente tinha que aprender para valorizar e chegar, né, mais à frente. Né? E é isso, pessoal. Acho que foi, né, muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado, né? E compartilhem, tá? Com mais pessoas. Gratidão. Muito bom. Muito bom. Vou desligar aqui no